vocês estão no dia de hoje, hein? Eu vim aqui com uma dica quentinha de um dorama que acabou de chegar na Netflix e, olha, me surpreendeu muito. A Netflix com certeza acertou em cheio nessa história. Eu acho que a produção tá simplesmente magnífica e eu já tô me antecipando, hein? No vídeo de hoje eu vim aqui contar toda a minha opinião sobre o dorama Black Knight que chegou no catálogo da Netflix. E aí, você já assistiu? Ainda não assistiu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre este dorama. Mas antes da gente começar, quero pedir que você aí se inscreva no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque falou de dorama, falou comigo. Sem mais enrolação, bora falar sobre Black Knight. Pra quem não conhecia, então, eu vou falar rapidamente sobre a história e qual que é a proposta desse dorama. A história se passa no ano de 2071, onde após uma intensa poluição da atmosfera, a humanidade foi quase dizimada e então um sistema rígido de classes foi instaurado. Então a população foi meio que dividida por falta de recursos, então a gente tem tanto a galera ali mais poderosa, que tem vários recursos, que manda em tudo. Também temos os conhecidos como refugiados, que vivem em uma miséria. Vamos acompanhar um desses grupos que são os entregadores, responsáveis pela segurança da população, que vão trazer muitas reviravoltas para a história. A grande estrela desse dorama, eu acredito que sejam os entregadores mesmo. A gente tem toda uma história sobre eles e, como eu disse, muitas reviravoltas. A gente vai acompanhando um menino que é o April, que ele sonha em ser um entregador, ele é um refugiado, então a gente acompanha bastante a história na visão dele. Mas a gente também acompanha muito o 5/8, que é o grande protagonista, né? Lindo, maravilhoso, perfeito, gente, que homem! É um personagem que inicialmente você não vai entender muito bem qual que é a dele, você vai ficar ali desconfiado. É aquele personagem que obviamente tem um plano e ele sabe que o mundo vai muito além do que essa coisa de dividir as pessoas por classes e tal. Então é um personagem que traz muitas reviravoltas pra gente. O 5/8 é aquele tipo de personagem que inicialmente a gente não sabe exatamente o que ele tá pensando. Ele é um personagem extremamente seguro de si e corajoso, e a gente vai percebendo ao longo do dorama que ele tem inúmeros planos e muitas coisas que acabaram acontecendo ali era uma coisa que ele estava planejando o tempo todo. É um dorama que traz um excelente vilão, que é o Ryusok. Eu fiquei com muita raiva desse personagem em vários momentos, mas eu acho que dorama é isso, né? Eles conseguem trazer personagens extremamente intensos e carismáticos, e até mesmo os vilões, eles realmente são ruins e eles não têm papas na língua, eles vão fazer maldade mesmo. Tem um momento, sem querer dar spoiler aqui inicialmente, que eu fiquei muito chocada, assim, eu acho que foi uma cena extremamente pesada nessa história. Então o que eu posso dizer pra vocês inicialmente aqui, sem spoilers, é que é um dorama que vale a pena assistir. Eu acho que é um tipo de história que até pra quem não é dorameiro ou dorameira, vai gostar mesmo assim. É uma produção muito incrível, assim, por isso que eu falo que a Netflix acertou em cheio nessa história. A gente tem os momentos mais sangrentos, a gente tem ótimas cenas de luta, de ação, muito tiro. Sim, tem morte, ok? Então cuidado com os personagens que você vai se apegar. Quem assiste dorama já tá acostumado com isso, que, né, as pessoas vão morrer. O coreano adora matar os personagens interessantes, mas isso acaba dando uma motivação para determinados personagens, né? O primeiro episódio, ele já me pegou muito. O final, eu achei muito marcante. O final do primeiro episódio me deixou, assim, sem palavras. Eu falei, gente, o que rolou aqui, o que aconteceu, o que vai acontecer daqui pra frente. Aí a gente vai vendo o desenrolar de toda a história. Mas apesar da gente ter, sim, esses momentos mais sérios de luta e muita coisa acontecendo, a gente também tem aqueles momentos mais cômicos, porém eles são discretos, não é aquela coisa forçada. Então tem alguns personagens, assim, que são os irmãos, que com certeza vocês vão gostar deles. Eles conseguem trazer essa vibe mais gostosa, esse alívio cômico de vez em quando. E vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem uma coisa específica neste dorama que eu não imaginava. Pra mim foi uma baita reviravolta, e com isso eu devo dizer que a gente começa com a zona de spoilers. Então se você ainda não assistiu, muito cuidado, continue nesse vídeo por sua conta e risco, hein?
Enfim, essa surpresa que eu tive é sobre os mutantes. Eu não imaginava que teria essa história, mas eu adorei, eu achei incrível. E a gente tem essa história começando ali com o April, né? A gente fica nessa curiosidade, o que são os mutantes, o que eles vão fazer, gente. E agora? É X-Men? É. Mas aí a gente tem um ótimo gancho pro final dessa temporada, que obviamente deu um grande plot twist para uma segunda temporada. Com certeza a Netflix vai renovar sim este dorama, a não ser que a audiência seja uma grande merda, coisa que eu acho que não vai ser. Mas a gente tem o Hyosok, ele recebendo o sangue do April e ele se transformando em um mutante também, isso fica muito claro. Quando ele explode tudo ali, antes a história deixa muito claro que ele ainda estava vivo. A gente tem a mãozinha dele se mexendo ali, então eu acho que vai ser o plot da segunda temporada, esse retorno do personagem. A gente acompanha ali que eles estão fazendo experimentos em crianças, tem toda uma questão em relação a isso, então eu acho que eles não tocaram tanto assim nesse assunto. Eu sinto que essa primeira temporada ela foi uma grande introdução para o que pode ser uma série incrível, assim. Eu sinto que ainda tem muita história para contar, ainda tem muita coisa para fazer, até mesmo ali naquele final, quando eles olham para o céu, eles falam, nossa, o céu tá mais limpo, tá sentindo que o ar tá mais limpo também, então isso é uma baita reviravolta também. A gente acaba descobrindo que o 5/8, vários personagens ali fazem parte de uma organização secreta, e eu quero ver mais a respeito disso também. Eu quero ver mais sobre o passado do 5/8. Ele é um personagem que ele é muito carismático, extremamente carismático, mas eu queria realmente saber sobre o passado do personagem com mais detalhes e como ele foi parar ali. Claramente ele se identifica bastante com o April, ele abraçou esse garoto como se fosse o filho dele. É uma relação que foi muito bem construída, eu acho que os personagens se encontraram de uma maneira muito interessante e a gente vai vendo a relação dos dois crescendo aos poucos, né? A gente vai vendo que ele realmente cuida do April como se fosse realmente o irmão mais novo, como se fosse o filho dele, por mais que ele seja mais durão, assim, a gente vê uma certa preocupação, não somente preocupação com o personagem especificamente, mas também uma preocupação sobre ele ser um mutante, sobre todo o plano dele. A morte da Siwa, no começo, não lembro se é assim que pronuncia, a gente desculpa, mas é sempre difícil falar o nome dos personagens coreanos, peço perdão, tá? Mas enfim, eu já imaginava que alguém morreria no primeiro episódio, eu acho que isso fica muito claro, até pra gente que já tá acostumada a assistir dorama, a gente sabe que eles adoram matar personagens lá pro primeiro ou terceiro episódio, pra justamente dar aquela motivação pros personagens e tudo mais. O que me surpreendeu, assim, a menina morreu, eu não fiquei tão surpresa. Eu fiquei triste porque eu tinha gostado dela, mas ainda não tinha me apegado. Mas quando atiraram ali na cabeça do April, eu falei, gente, como assim? Já mataram o personagem? E aí a gente tem essa reviravolta sobre ele ser um mutante e ele não estar com memórias também. A gente vai vendo o personagem recuperando as memórias dele aos pouquinhos. E eu acho que o Hyosok, ele é realmente um excelente vilão, só que como essa primeira temporada ela foi muito introdutória e tinha toda a questão do pai dele também, eu acho que em uma segunda temporada eles podem trazer o personagem ainda mais perigoso, até porque ele claramente é um mutante agora e claramente ele sobreviveu àquela explosão. Pra mim isso é um fato. Então agora que ele não tem mais o pai dele, tem toda essa questão, eu acho que a presidente ela pode acabar ganhando mais destaque também em uma possível segunda temporada. Mas uma das cenas que eu disse pra vocês que eu achei extremamente pesada é quando ele explode os refugiados. Aquela cena me marcou muito, aquela cena foi assim surreal, porque o cara planejou várias coisas, ele planejou aquela luta final ali para os refugiados verem toda aquela situação para conseguir juntar todo mundo e explodir eles. Eu falei, gente, que loucura. Eu não esperava essa reviravolta, confesso. E a gente vê toda a trajetória do April ali no começo, ele querendo ser o entregador, ele sonhando com isso, e aí a gente vai vendo ele passando por determinadas provas, passando por várias coisas até conseguir de fato ser um entregador. E aí a gente vê uma quebra de expectativa também do personagem, porque ele sempre idealizou tanto essa coisa de ser entregador, que quando ele realmente se tornou, ele viu que existem problemas muito maiores ali naquele mundo que ele vive e que as coisas não eram tão lindas como ele imaginava de ser um entregador. Então a gente vai vendo o personagem descobrindo mais sobre determinadas coisas e ele se juntando ali
com o 5/8 em um momento que é maravilhoso. Mas eu confesso pra vocês que o personagem, ele me irritava às vezes, porque ele é imaturo, né? Mas eu acho que tudo bem pela idade dele, pelo jeito dele, ele é mais novinho e tal. Então, tinha algumas situações que eu falava, meu querido, sai daí, corre. Por exemplo, quando o Inútil morre, eu amo esse nome. Mas eu fiquei muito triste quando ele morreu. Foi uma cena também que eu chorei bastante. Mas o próprio cara ficava falando pra ele, mano, corre, sai daqui, foge. Mas não, ele continuava ali chorando. Ele não pensa muito. Ele é um personagem tão intenso. E ele é um personagem que ele vai e faz as coisas assim, sem pensar. E às vezes quando ele pensa, ele acaba se prejudicando também, porque às vezes ele faz merda, só que às vezes a merda que ele fez acabou dando certo. Até naquela prova ali do carro, que ao invés de ele deixar a menina pra trás e ir embora, ele resolveu voltar pra pegar ela. Então ele acabou meio que dando sorte dela ter sido desclassificada e eles quererem usá-lo como refugiado, virando um entregador pra conseguir o plano de explodir todo mundo. Então, apesar de ser um personagem talentoso e ser um personagem que tem um crescimento, eu acho que ele também tem muita sorte, tá? Em vários momentos. Mas enfim, Black Knight é um dorama simplesmente sensacional. Eu gostei muito de acompanhar e eu recomendo que vocês assistam com certeza, até você que não é um fã de dorama, que não gosta muito. Eu acho que é uma história muito interessante e que vale a pena sim acompanhar. E, senhora Netflix, por favor, né? A gente não tem uma finalização, a gente precisa de uma segunda temporada. Não costumo falar de renovação de doramas, porque normalmente tem apenas uma temporada, mas a gente já conhece a Netflix. E por esse plot twist no final, eu acho que não existe por que não ter uma segunda temporada, porque ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muita coisa pra explicar, eu não sinto que a história acabou, não. Mas e você, o que achou de Black Knight? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E euzinha, vou ficando por aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Tem muita dica de dorama por lá, então vocês não podem perder. Corre! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!